No vídeo de hoje eu dou algumas dicas de livros legais para se presentear. Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, um vídeo de dicas de livros para dar de presente. Se você está procurando algum presente, principalmente agora no final do ano, tem algumas dicas aí para te passar. Quero que você me acompanhe nesse vídeo, então aproveita para deixar o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for um inscrito e vamos falar de livro. Os livros que eu li pelo Kindle, eu deixo a imagem aqui para vocês verem e os físicos eu vou mostrar também. Os livros que eu escolhi foram livros que eu já li e que eu gostei muito e que eu acho que servem para vários tipos de pessoas a leitura desses livros, então vou falar sobre cada um aí com vocês. O primeiro livro que eu escolhi, eu não tenho ele fisicamente, eu vou deixar a imagem aqui para vocês verem, é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Esse é um livro que eu amei a leitura, é um livro curtinho, mas ele é um livro de uma beleza muito grande, pelo menos na minha opinião, foi o que eu achei dessa leitura. A gente tem aqui a história de um pescador, o Santiago, que ele está sendo considerado um azarão, porque faz mais de 80 dias que ele não pesca, e aí ele decide ir para a pesca da vida dele, e ele vai e fica vários dias em alto mar, e ali ele passa por um processo de autoconhecimento, onde ele fala sobre a natureza, sobre a importância da natureza, o quanto a gente deve respeitar, o quanto é importante a gente ter fé no homem, né, no ser humano também. Então é um livro de autoconhecimento, é um livro assim muito bonito realmente, que vale a pena ir presentear alguém. A segunda dica é um livro de Natal, que fala sobre o Natal. Acho bem legal dar de presente um livro desses agora nessa época. Então eu indico Uma Canção de Natal, do Charles Dickens. É história que dá para ler e reler quase que todo ano. A gente não cansa da história, a gente sempre aprende alguma coisa com ela. É uma história que talvez dispense apresentações, mas a gente tem aqui um homem, o Ebenezer Scrooge, que é um homem muito rancoroso, é um homem muito taciturno, e ele não gosta de nada, ele não gosta das pessoas, ele não gosta de datas comemorativas, e aí até que ele começa a receber a visita de alguns fantasmas, fantasma do passado, do presente e do futuro, para que ele enxergue a vida dele e de repente em tempo ele mude isso e passe a ser uma pessoa melhor. É um livro muito gostoso e indico para qualquer idade, tanto para o adulto quanto para as crianças. De repente você pode ler para uma criança. Esse livro aqui é bem legal. Um livro de fantasia muito bacana, muito legal de se ler. E serve também para qualquer idade, tanto para as crianças quanto para os adultos. Eu estou falando desse livro aqui, O Hobbit, do Tolkien. Essa história é uma delícia, então serve para quem é adulto, porque a gente entra aqui numa história muito gostosa. A escrita do Tolkien é muito tranquila de se ler nesse livro aqui. Aqui nessa história a gente tem um hobbit que vive ali na Terra-média e ele vai ser convidado a participar de uma aventura junto com anões, com um mago, enfim. É uma fantasia riquíssima, a gente viaja junto ali naquela história, é muito gostoso. Então, serve para você presentear um adulto, sim, e serve também para presentear uma criança, se a criança ainda não sabe ler. Leia para ela que ela vai gostar muito dessa história aqui também. Uma indicação bem legal também para se presentear é esse livro aqui, Joyland, do Stephen King. Ele não é um livro de terror, ele não é um livro que te faz passar medo, nada disso. E ele tem uma história muito legal. Aqui a gente tem a história de um homem já idoso e ele vai contar sobre o seu passado, sobre uma fase da sua vida que foi muito importante, onde ele ainda era um estudante, ele tinha uma namorada que acabou deixando ele estava muito triste, ele foi arrumar um emprego temporário em outro lugar, em outra cidade. E ele arrumou um emprego nesse parque de diversões, o Joyland, e onde ele gostava muito de trabalhar ali. E existe um mistério nesse parque. Uma garota foi assassinada no trem fantasma e ninguém sabe, nunca foi descoberto quem era o assassino. E ele acaba ficando com a pulga atrás da orelha, ele quer descobrir quem era o assassino. E aí ele, junto com dois amigos, começa a fazer uma investigação. E várias coisas vão acontecendo nessa história. Ele é um livro muito emocionante também. Eu posso falar para você que eu chorei nesse livro aqui, porque ele tem uma parte aí muito triste, mas é muito bonita também. É um livro do Stephen King, mas não é um livro que você vai dar de presente para uma pessoa e ela vai ficar com medo. Então você pode tranquilizar essa pessoa, mas é uma história que vale muito a pena conhecer e é um livro curtinho também, gostoso de ler. Se você conhece alguém que gosta de um mistério, esse livro aqui também é bem bacana, da Agatha Christie, E Não Sobrou Nenhum.
Aqui a gente tem a história de algum grupo de pessoas que foram convidadas para passar um final de semana numa mansão que fica numa ilha bem isolada, e logo na primeira noite uma pessoa morre e ninguém sabe direito o porquê. Pessoas continuam morrendo ali, eles estão presos nessa ilha, e aí fica aquela dúvida: quem será o assassino? Será que é um dos que estão ali visitando a mansão, ou é uma pessoa de fora que planejou tudo aquilo? Então a gente fica muito curioso para saber. A Agatha Christie também tinha uma escrita muito tranquila, indicado aí para quem talvez você saiba aí que goste de um mistério bom e não sobrou nenhum, é uma boa indicação. Se você conhece alguém, por exemplo, que gosta de histórias familiares, eu indico muito esse livro aqui, Pachinko, da Min-Jin Lee. Aqui a gente tem uma história muito, muito bonita. É um livro grande assim, acho que é um pouco mais indicado para pessoas que você já sabe que gostam de ler, mas que é uma história muito bonita de se ler. A gente tem aqui todo um pano de fundo ali oriental, porque a história se passa no Japão e na Coreia. Então a gente acompanha aqui quase 100 anos da vida de uma família, onde vão acontecendo muitas coisas boas e ruins também. A história se passa também num período de guerra. Então é uma história muito bonita, é um romance de formação, porque a gente acompanha também uma protagonista desde a sua infância até a sua idade já bem avançada. Então é uma história muito bonita, eu indico bastante a leitura, embora seja um livro grande, vale muito a pena, e eu acho que quem ganhar um livro desse aqui vai gostar bastante da história. E para quem gosta de romances, também de acompanhar uma trama familiar, eu indico muito 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Foi um livro que eu li recentemente até, e eu me apaixonei pela escrita do Gabriel, pela história. A gente acompanha aqui a história de uma família, a família Buendia, durante mais de 100 anos ali, das gerações que se passam aqui naquela família. E eles vivem num vilarejo bem afastado ali, chamado Macondo, e várias coisas vão acontecendo na vida deles, entre guerras, entre coisas fantásticas, porque esse livro aqui traz um realismo mágico, um realismo fantástico, onde coisas impossíveis acontecem ali com a maior naturalidade do mundo. Então, uma história muito bonita também, muito triste, mas é uma história muito gostosa também, para se você conhecer alguém que goste também de acompanhar, então, um drama familiar, essa história aqui é ideal. Para quem gosta de romances românticos, eu tenho uma história muito boa aqui, que se chama Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse aqui é um romance vitoriano, é uma história de amor, uma história muito, muito bonita. Esse livro aqui eu indico para pessoas que gostam de histórias de amor, de romances, que a gente acompanha a vida da Jane Eyre. É um romance de formação também, que a gente acompanha a vida da protagonista desde a sua infância até a sua fase adulta. E ela vai viver uma vida bem difícil, até que ela arruma um trabalho e ela vai conhecer uma pessoa que vai mudar a vida dela. É uma história muito, muito bonita, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, por isso que eu faço essa indicação também. Mas ele é indicado realmente para quem gosta de romances românticos. Esse livro aqui é uma boa opção. Um livro que serve também para todas as idades, desde crianças, jovens e adultos, é esse aqui, Eu, Robô, do Isaac Asimov. É um livro de contos do autor. O Isaac Asimov, ele é muito conhecido aí também pelo seu universo robótico, né? Ele criou as 3 leis da robótica até. E aqui a gente tem vários contos, são 9 contos que tem aqui, que falam sobre robôs. Alguns como surgiram, algumas histórias de robôs que são muito interessantes. Às vezes a gente olha e fala assim, mas eu não gosto de história de robô, eu vou ler história de robô. São muito profundas, elas têm vários ensinamentos e são muito interessantes. E não é cansativo por ser um livro de contos, então é bem legal, principalmente a primeira história aqui que tem nesse livro, que se chama Robin. É uma história muito fofa de um robô, de um relacionamento de um robô com uma criança. Então é muito legal. É um livro que eu recomendo para dar de presente para crianças, jovens e adultos também. E essas foram as minhas dicas de livros para presentear agora no Natal ou em qualquer época do ano. São livros bem legais, eu já li e eu gostei bastante, então espero que vocês gostem também. Vou deixar aqui no box de descrição do vídeo também os links para compra desses livros, caso você se interesse. Comprando pelo meu link, você apoia o canal, não gasta nada mais por isso e a gente agradece bastante.
Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever se não for um inscrito. E a gente se vê numa próxima. Até mais!